Bom dia, meus alunos do nono ano. Vamos dar início à nossa aula deste dia 23/11 de 2020, onde a gente vai discutir o tema A História Cantada em Rap, né? A história, ela também pode ser contada na forma de um rap. Foi o que propôs o compositor porto-riquenho Lin-Manuel Miranda, proveniente da cultura do hip hop, né? O rap, ele foi o ritmo usado por ele para contar parte da história dos Estados Unidos, né? Então eles utilizaram essa forma, esse gênero musical para estar repassando esse conhecimento, né? Tá contando a história, o desenvolvimento, né, a cultura deste lugar, desse país. Então, em 2015, estreou lá na Broadway o espetáculo musical Hamilton, em que a vida de Alexandre Hamilton, né, que era o primeiro secretário do Tesouro dos Estados Unidos e também um dos responsáveis pela doação da Constituição estadunidense, né? Mesmo escrevendo sobre o homem, né, a pessoa, né, que ele nasceu em 1955, Manuel Miranda optou por contar a história usando o rap, né, canções do pop e batidas contemporâneas, né? Ele levou essa, digamos assim, esse gênero musical, né, dentro de um contexto cultural, né? Ele utilizou as batidas, né, que eram, digamos assim, mais chamativas para a época, para chamar mais a atenção desse público, né, para que o público pudesse se envolver mais. E por outro lado, né, a montagem ela foi realizada com um elenco de atores negros e com ascendência latina ou asiática, certo? Então foi escolhido internacionalmente. Os Estados Unidos ele possui um alto índice de discriminação racial e de imigrantes. Então, a escolha do elenco das montagens de Hamilton afirma que o fato de que é possível contar a história de uma nação pela perspectiva dos imigrantes e dos marginalizados, né, socialmente. Então, ele colocou todo esse contexto dentro desse trabalho dele, né? E ele fez críticas, né, a vários âmbitos da sociedade, certo? Além disso, as letras das canções do espetáculo abordam temas como feminismo, né, ativismo e luta contra o preconceito, né? Além de serem bem-humoradas, pois utilizaram jogos de palavras prática comum da cultura do rap, do hip hop, né? Então eles utilizaram, né, como eu já mencionei, além de alguns âmbitos da sociedade, né, algumas críticas que digamos assim, que atingisse esses âmbitos da sociedade, eles também, né, colocaram esse linguajar todo voltado para todo voltado para uma digamos assim, uma atenção que eles queriam, que eles precisavam do público, né? Então era importante essa atenção do público dentro do contexto que estava sendo criticado, né, na sociedade, mas que fosse num contexto, digamos assim, atual, né, para que o público realmente fosse tocado por esse trabalho, certo? Até mesmo as escolas aderiram à proposta de Hamilton, né, para despertar o interesse de jovens e estudantes pela história. Tudo isso foi possível graças ao improvável encontro entre a figura histórica do século XVIII e um compositor porto-riquenho, né, nascido no século XX, e a linguagem contemporânea do hip hop, certo? Então, alunos, eles foram bem aceitos, né, pelos jovens, né, pelos os jovens que estavam estudando a história na época, né? Então foi um trabalho que ele foi bem, digamos assim, bem assistido e ele foi bem explorado, né, por esses estudantes dentro da escola, não só no meio social, né, mas também dentro da escola, porque foi colocado todo um contexto
E foi usado esse linguajar do hip hop justamente com essa intenção, para chamar a atenção, né, do telespectador, da pessoa que estava assistindo, seja na sociedade, mas também no contexto escolar, certo? Então, alunos, agora vocês terminem de ler aqui o conteúdo e respondam às atividades que eu vou postar aqui no grupo. Bons estudos!